todas e a todos. É uma alegria muito grande nós nos reunimos mais uma vez nessa casa. Mais uma segunda-feira, início de uma semana, início de mais um ciclo, onde a gente vem aqui para renovar as nossas energias, para ouvir mais uma vez as lições que a doutrina espírita nos traz, relembrando o Evangelho de Jesus, nos trazendo informações adicionais sobre a vida no mundo espiritual. E o mês de abril é um mês muito especial para o movimento espírita. Existem várias datas comemorativas, várias datas marcantes no mês de abril. A começar pelo dia 18 de abril de 1857, quando Kardec publica o Livro dos Espíritos. A primeira das obras básicas, da codificação do Espiritismo. O Livro dos Espíritos foi publicado no dia 18 de abril de 1857 em Paris, e esse foi o marco inicial da doutrina espírita. Então, se nós pudermos definir aqui, quando é que começou o Espiritismo? Ele começou com a publicação desse livro, 18 de abril de 1857. Hoje é dia 1º de abril, e não é mentira o que eu vou falar. Dia 1º de abril de 1858, portanto, um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos, Kardec fundou em Paris a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. É outra data importante do mês de abril, que foi o dia 1º de abril de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós temos no dia 2 de abril o nascimento em Pedro Leopoldo de um dos maiores médiuns que nós conhecemos, e não apenas dos maiores médiuns, de uma pessoa, de um ser humano que exemplificou o Evangelho de Jesus, que exemplificou a lei de amor, de caridade, de trabalho, de dedicação, de amor ao próximo, que foi Chico Xavier. Então hoje nós teremos, em homenagem a essa data, a palestra que vai ser feita pelo nosso irmão Carlos Gomes a respeito de Chico Xavier. Francisco de Deus, como ele mesmo dizia, a gente estava conversando aqui, falando assim, se o Chico Xavier era o Cisco de Deus, o que nós somos então? Mas só para falar de algumas outras datas de abril, é curioso que no dia 2 de abril também, além do nascimento de Chico Xavier, foi o sepultamento de Allan Kardec. Allan Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869, mas ele foi sepultado dia 2 de abril de 1869. O Chico nasceu 2 de abril de 1910. No dia 11 de abril, desencarnou um outro espírita bastante conhecido, que foi Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes desencarnou 11 de abril de 1900. Um outro espírita contemporâneo de Kardec, conhecido como o filósofo da doutrina espírita, que foi Leon Denis, desencarnou dia 12 de abril de 1927. E foi em abril também que foi publicada uma outra obra básica que este ano comemora 160 anos da sua publicação, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em abril de 1864. Então vejam quantas, tem muitos outros espíritas que encarnaram, outros que desencarnaram, mas eu destaquei aqui algumas delas, e em função da publicação do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril, no Brasil, reconhecido pelo Congresso Nacional, é o Dia Nacional do Espiritismo. Não é feriado nesse dia porque a gente gosta de trabalhar, mas é reconhecido como o Dia Nacional do Espiritismo, o dia 18 de abril. Muitas datas importantes nesse mês para o movimento espírita. Vamos então fazer a nossa prece inicial e logo em seguida vamos ouvir nosso irmão Carlos. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre,
aos espíritos protetores dessa casa, aos nossos protetores individuais, para agradecer a escolha que fizemos hoje de estarmos aqui reunidos para ouvirmos um pouco deste exemplo de vida para todos nós. Alguém que viveu a nossa época, alguém que deu exemplo verdadeiro de cristão, de alguém que seguiu os ensinamentos de Jesus, colocando em prática a lei de amor, de caridade, de perdão, de trabalho. Nós te agradecemos, Senhor, por conhecermos essa doutrina consoladora, que tanto nos ajuda a compreender o que estamos fazendo aqui, a nossa missão como espíritos encarnados neste planeta, a compreendermos tudo o que acontece ao nosso redor, entendermos o que devemos fazer. Estamos aqui simplesmente para aprendermos uma lição, de amar a todos indistintamente. Este é o nosso grande objetivo como espíritos encarnados neste planeta. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir esta lição. E temos na doutrina espírita as orientações para podermos ser bem-sucedidos nessa tarefa. Pedimos que inspire o nosso irmão Carlos para nos trazer na noite de hoje este exemplo de vida a ser seguido por cada um de nós. Graças a Deus. E foi no dia 2 de abril que o Carlos Gomes também chegou em Itajubá. Está completando quantos anos? Ele falou ali. Viu? Só coisa importante em abril. 41 anos de Itajubá, dia 2 de abril. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre um clima de festa, né? Quando nós ouvimos, né, essas datas que o Luiz mencionou. E tanta coisa que acontece na doutrina para que ela se firme na terra. E hoje estamos aqui, de certa forma, dando continuidade ao que começou em termos de corpo de doutrina com Allan Kardec. Então nós temos, né, como o Luiz falou, dia 2 de abril de 1869, Kardec se despedindo do corpo e deixando um corpo de doutrina organizada para todos nós, como a base do Espiritismo. E 41 anos depois, nasce aquele que colocaria em prática na sua própria vida o que é o Espiritismo. Nós quisermos saber o que é o Espiritismo, devemos estudar Kardec e observar Chico Xavier, que nos 92 anos de existência não fez outra coisa a não ser representar o Espiritismo, e ao representar o Espiritismo, ou espírita, nós representamos o que é ser cristão. E ele começa colocando em prática o que nós ouvimos de nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: quem quiser ser o maior na terra, que seja aquele menor, mas que mais serve. Né? Por isso que ele se denominava o Cisco de Deus, que já estava no seu nome. Né? E se nós pensarmos o que é um cisco quando cai no nosso olho, é quase imperceptível, mas como incomoda e como faz o olho lacrimejar. Chico Xavier incomodou muita gente porque escolheu o bem. E quem escolhe o bem incomoda o mundo que ainda não está acostumado com isso. E ele lacrimejou muito em 90 anos de existência, desde a sua infância. Então vamos ver, né, parte dessa história, porque a forma de homenagearmos alguém não é idolatrando, não é sendo devoto desse alguém como um santo, que ele não gostaria disso, mas falando da sua vida e procurando aprender com ele, humano como nós, que disse sim ao Evangelho, disse sim ao Espiritismo e fez na prática o que todos nós almejamos ou deveríamos almejar. Então, existia
na década de 70, a maior emissora de televisão no nosso país, chamada TV Tupi. E nessa, nem se falava em Globo ainda na época, essa emissora de televisão tinha um programa chamado Pinga Fogo, às terças-feiras, onde artistas, pessoas importantes iam lá e respondiam perguntas do público por telefone e de uma banca de convidados que estavam lá, semelhante ao Roda Viva que nós temos hoje da TV Cultura, mas com perguntas, né? Poderia se perguntar de tudo. Ele chamava Pinga Fogo, né? E em 28 de julho de 1971 foi convidado o ONU para responder perguntas ao vivo, num auditório de 500 pessoas, né, presentes, e um programa que era de uma hora e meia, foi de 11h30 da noite, que era quando começava, até as 3 horas da manhã, né? Quando deu o tempo do programa, como a audiência só subia, o diretor falou, continua, e foram até 3 horas da manhã, respondendo perguntas com humildade, com sinceridade, né, com verdade e simplicidade, que era característica de Chico Xavier. Então, mais de 70% dos televisores estavam ligados, o que não era costume. À época, com meia-noite se fechava, né, toda a programação, e queriam saber sobre o que ele estava respondendo, né? Reencarnação, Umbanda, tráfico negreiro, fecundação in vitro, que na época ainda se estava estudando, sobre o trabalho, violência e os novos tempos que viriam. Esse programa realizou, então, um intercâmbio com o mundo espiritual através desse médium, levando esperança a muitas pessoas. Nós temos no YouTube os 2 programas, quem quiser assistir, e a gente vê depoimentos mesmo, né, durante o programa, de pessoas até famosas que foram lá, abriram seu coração em público e foram, como sempre, consoladas com as palavras de Chico Xavier. Depois se repetiu no ano seguinte, né? E a partir daí o Espiritismo teve um grande alcance no país, né? Sendo centuplicado em Uberaba, onde ele já residia, né? E aumentando os trabalhos dele, né? Hoje em dia Uberaba tem mais de 150 centros espíritas a partir dele, né? E ele trabalhava às sextas-feiras no centro espírita, das 15 horas até de madrugada, né? Ficava ali 15 horas a serviço do público, né? E até de madrugada, 4, 5 horas da manhã, por toda uma vida, sentado atendendo as pessoas. Não comia, né? Não se alimentava, não ia ao banheiro, e tinham pessoas em volta dele, né? Auxiliando, que iam se revezando. As pessoas não conseguiam ficar o tempo todo com ele, e ele sim. Por quê? Né? Sem perder o humor, sem cochilar, sem reclamar. Esse é o verdadeiro espírita, é o homem de bem. Esteve no Brasil também, nessa época, um pesquisador da reencarnação, né? Escreveu um livro chamado Hemendranath Banerjee, que investigou mais de 1000 casos de reencarnação, já que na Índia isso é, né, incrível, né? E ele era, né, diretor do Instituto de Parapsicologia, nada a ver com o Espiritismo, né? Era escritor de livros, palestrante, e se encontrou com Chico Xavier. Muitas pessoas começaram a vir de fora, porque esse programa teve também, né, uma projeção internacional, saiu nos jornais, inclusive, e tudo mais, e um trecho da conversa dele. Ele pergunta ao Chico Xavier: qual é o futuro das pesquisas sobre a reencarnação, já que era objeto de pesquisa dele? E Chico Xavier responde: os espíritos dizem que a reencarnação, quando se positivar, vai alterar toda a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise. Vemos que o mundo precisa da ideia da reencarnação. Então, os psicólogos e psiquiatras presentes, né, o recado aí é para vocês. Por quê?
Porque hoje a reencarnação não está mais na alçada de religião, e sim da ciência, que precisa comprovar, né, já que só se acredita na ciência, que ele existe. Já tem várias pesquisas sendo feitas no Brasil e fora do Brasil, porque vai mudar a forma de olhar, né? Então precisamos divulgar explicando o que é a reencarnação, porque geralmente as pessoas acreditam, mas não entendem como acontece o processo da reencarnação, e nós estudamos e temos condições de explicar às pessoas como acontece. E Chico pergunta a Banerjee, como o professor Banerjee relaciona a reencarnação com a lei do karma, né? Que é a lei que os indianos acreditam. E olha o que ele responde: eu não associo essa pesquisa da reencarnação com a questão moral, né? E aí Chico responde: mas se o fenômeno apenas é aceito e não for cogitado o seu significado moral, pouco vai adiantar. Consideramos importante estudar a reencarnação com a lei de causa e efeito, para que, conhecendo as consequências dos nossos atos presentes, mudemos hoje nossa conduta para uma amanhã melhor. Então veja, a questão hoje não é se existe ou não reencarnação, mas para quê? Essa é a diferença, né, dos trabalhos mediúnicos, das comunicações mediúnicas que sempre existiram, e a explicação espírita. Por isso que o Espiritismo associa a ciência espírita e a filosofia espírita à religião, né? Porque não basta acreditar em reencarnação. O próprio Kardec falou, né, que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não torna melhor o homem, mais benevolente, mais indulgente para com seu semelhante, mais humilde, mais paciente na adversidade. Então, o que nós temos que entender? Se eu vou voltar em outra existência, e eu posso melhorar-me moralmente para voltar em condição melhor, é para isso que eu preciso não só aceitar a reencarnação, mas realizar a minha reforma íntima desde já. Né? O que Chico também falava: não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas a partir de agora realizar um novo fim, não só nessa existência, mas de tantas outras. E se nós formos ver o quarto livro da série de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ali tem comunicações, né, de espíritos, do que eles foram em vida, do que eles encontraram, para que a gente possa se preparar também. Porque não adianta só acreditar, isso tem que calar fundo em mim. O que essa crença me modifica, o que eu ser espírita me modifica como homem, como humano. A doutrina espírita me faz tornar um ser humano melhor, ou eu só acho interessante? O que me faz vir a um centro espírita? O que me faz trabalhar mediunicamente e querer trabalhar? Essas questões precisam filosoficamente estar em nossa mente de quando em vez. Chico, um pouco da sua vida, realizava às 8 horas da manhã de sábado, na sua própria casa, uma reunião com a finalidade de se preparar espiritualmente para dar continuidade às suas tarefas, e aqui a ênfase é o Evangelho, né, para atender o público. E eu convidava algumas pessoas para realizar aquele Evangelho no lar junto com eles. Só que na sexta-feira ele tinha entrado às 14 horas sentado à mesa e saído às 5 da manhã, e às 8 horas já estava num outro trabalho. Quanto tempo ele dormia? E o que ele fazia ao dormir? Ia trabalhar na espiritualidade. Então era 24 horas de cada dia dos 92 anos de vida, ele só trabalhou. Isso não nos dá uma inveja? E aí alguém foi visitá-lo e viu, né, na parede da casa dele uma foto de um sacerdote. Estranhou o espírita com um sacerdote aqui numa foto. E aí ele contou que desde os 4 anos ele ouvia vozes, a mediunidade já se destacando aí de alguma forma. Então uma criança não vai entender nada do que está acontecendo.
via os espíritos também e não entendia nada. Conversava com a sua mãe que tinha desencarnado, como se ela tivesse encarnado naturalmente, e existia, né, um vigário na paróquia da cidade de Pedro Leopoldo, chamado Sebastião Scarzelli, que era onde o Chico ia confessar, o que era um costume da época. E ao confessar ele dizia o que ele estava vendo, né? O sacerdote ouvia, mas não entendia também de espiritismo, não sabia nem como aconselhar Chico Xavier, apenas falava que ele deveria orar muito, confiar em Deus que aquilo ia passar, né? Passou, sabemos como. Quando se tornou espírita, né, que aí o casal Perazzo foi lá na casa dele, aí explicou para ele o que era aquilo, que ele era médium, deu os livros de Kardec para ele começar a ler, e aí ele se tornou espírita e foi lá se despedir desse padre, e o padre, né, pedir a bênção, o padre disse: seja feliz, né, rogarei à Nossa Mãe Santíssima a bênção e proteção para você. Isso aí trata-se de continuar amigos, isso aí é um exemplo de tolerância religiosa que estamos precisando até hoje, né? Por incrível que pareça, ainda há um preconceito em relação ao espiritismo. Ali aos 17 anos, quando ele começou na doutrina espírita, aqui um pouco mais velho, ele trabalhando na venda, né? Agora você chega numa cidade e vai conversar com um rapaz como esse aí e fala: esse rapaz tem a resposta que você precisa. Você conversaria com ele? Pensa, né? Porque ele andava na rua, todo mundo andava lá. Olha o rapaz doidinho que conversa com o outro, né? Aí você vai dar de cara com ele, ele fazendo a sua entrevista, né? 25 anos, ele sempre no traje, né? Sempre uma estrutura serena, né? Feição serena, e nós não estamos acostumados. E aqui, quando ele ia de Uber, na época, trabalhar na fazenda modelo, né? Sempre alguém dava uma carona para ele. Ele ia também no centro espírita, no bairro de Jabaquara, em São Paulo, onde ele realizava a noite de autógrafos para milhares de pessoas que iam vê-lo onde ele ia, né? Ia bastante gente, ele já tinha acontecido o fim da fogo, e ele ficava das 6 horas sem horário para acabar, né? Atendendo a todas as pessoas, com paciência, com educação, com cortesia, sem aquele ar de cansaço, né? De quero ir embora, não tinha isso, né? E ele ia todos os anos e entregava uma rosa para cada pessoa que ia conversar com ele. Que é gentileza maior do que essa, né? E foi lá enquanto pôde caminhar por si mesmo. A NASA veio pesquisá-lo, né? Às vezes a gente brinca, né? A NASA tem que vir no Brasil fazer algumas pesquisas, né? E ela veio, né? Por muito tempo ela ficou pesquisando, ficou uma semana aqui com ele e constatou, né? Nós temos uma expansão do perispírito, que se chama, alguns chamam de aura, né? E pode estar no máximo 20 centímetros, se a pessoa for muito espiritualizada. A dele tinha 10 metros. Né? Foi uma pesquisa que foi feita de eletroencefalograma dele, né? E não sei se você vai falar, né? O eletroencefalograma dele, psicografando, era equivalente a um eletroencefalograma de uma crise convulsiva. Sim, quero ler sobre isso. É por isso que Sérgio Felipe de Oliveira, né, ele fala que assim como, né, guardar o cérebro de Einstein, né, deveria ter guardado o dele também para pesquisar, né, para ver o tamanho da pituitária, né, da glândula pineal, sabendo da importância dela para a mediunidade. Deveria ser uma lâmpada a glândula pineal dele, mas é preciso pesquisar, né? Mas o Brasil ainda está engatinhando nas pesquisas. Então vem os de fora, né? A maioria não passa de 2 centímetros, né? Ele era de 10 metros. Isso significa o quê? Quando a gente entrava no salão onde ele estava, já estava dentro da aura dele, dentro do perispírito dele. Por isso que ele lia pensamento, ele sabia quem estava e por que estava lá.
E por isso que tinha tanta energia também, né? Sim. Né? Então ele sabia tudo que estava acontecendo ali com a cabeça baixa. Né? Eu conheci o John Halley, né, que é lá de Pedro Leopoldo. Ele falou que quando jovem ele visitava junto com os colegas, né? Ia lá ver o Chico, e os colegas falavam assim, ó, cuidado que o Chico lê pensamento, então vamos segurar o pensamento. Jovem segurar o pensamento não é fácil, não, ele ficava ali, porque realmente ele conseguia isso. Ele plantou o culto do Evangelho, né, na periferia da cidade, 2 horas, em céu aberto. Às vezes a pessoa fica preocupada, não, eu vou abrir um centro espírita, não vou ter que alugar um cômodo, não tem local. Debaixo da árvore se faz, né, uma reunião espírita. Como é que se faz a reunião? Uma prece, uma leitura do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? Pode ser na praça, pode ser em qualquer lugar, né? Desde que a gente não tenha vergonha de fazer isso. É isso também. Né? E aí ele convidava, né, algumas pessoas para irem explicando a leitura. Né? E olha que interessante, ele dava 2 a 4 minutos no máximo para a pessoa explicar o que tinha entendido. Segundo ele, é o tempo bom para que possa se expressar, né, o seu pensamento, sem precisar fazer uma palestra, né? Isso aí a gente precisa aprender também, limitar o tempo na hora de participar de um estudo, senão a gente pega o tempo do outro. Ele fala ali, ó, para que haja participação de maior número de pessoas. Então, como ele pensava no outro o tempo inteiro, ele ensinava as pessoas também essa disciplina. Depois, né, que acabava a reunião, ele ia distribuir pão, roupa, dinheiro, né, fazia filas quilométricas para poder receber os mantimentos. Né. Uma vez falaram para ele assim, nossa, tem uma senhora aí que não precisa, né, não tem até dinheiro, né, uma boa posição social, está na fila para receber mantimento. Aí ele falou assim, olha, que nobre, hein? Ficar debaixo desse sol, desse sacrifício para receber o mantimento. Então ele sempre viu o lado positivo do comportamento humano. Então aí a fotografia, né? Ele ali na mesa, sempre tinha revezando com as pessoas para explicar, e as pessoas em volta, ali a sombra do abacateiro, né, para poder ler o Evangelho. Jesus também falava em praça pública. Por que a gente se preocupa tanto, né, em ambientes de alvenaria, de gastar dinheiro, quando o que falta é coração e sentimento? E depois a distribuição, né, com a ajuda das pessoas, de jovens. 1980, Augusto César Vanucci, que era um dos diretores da Rede Globo, ele encabeçou um movimento para que Chico fosse indicado ao Prêmio Nobel. E levaram um documento lá, na documentação, com mais de 100 quilos, né, com 9 pastas, explicando ali 64 entidades assistenciais influenciadas por ele, né, e um resumo dos 153 livros da época, né, que ele tinha escrito, e um abaixo-assinado, que no início era de 2 milhões de assinaturas, depois foi para 10 milhões. Né? E ele, tanto em 81 quanto em 82, ele foi indicado, mas não chegou a ganhar. Mas a parte positiva é que esse livro está lá na Noruega, né, em 4 idiomas, português, norueguês, inglês e francês, com o resumo das obras do Chico Xavier. Então o Chico chegou na Noruega, né, mesmo que não tenha recebido um prêmio para isso. Mas deu entrevista. Vamos ver o que ele achou da situação. Como você recebeu a indicação de seu nome para o Prêmio Nobel da Paz? Com muita surpresa, porquanto nunca pensei numa indicação dessa. Ele estava com 70 anos, e aí um fato interessante, né? A gente nunca sabe o que ainda pode acontecer com a gente, né, com a avançada idade. Então por isso que não é para desistir. Lá na frente sempre tem algo, sempre tem uma surpresa, sempre tem uma novidade. É só continuar por aqui. O Chico mesmo, né, uma vez perguntaram para ele, quando ele já estava próximo aos 90, qual era a vantagem, né, que ele estava vendo em ficar tão longevo. Ele falou que muita coisa que ele estava conhecendo, que ele, se tivesse ido embora, não teria conhecido.
Então ele dava valor nas novidades, nas coisas que ele estava conhecendo, porque ainda tinha muito a conhecer e a idade, né, provecta nos auxilia nesse ponto. Vamos pensar sobre isso. Você aceitou conscientemente a indicação? Num caso de generosidade espontânea, qual do Augusto César Vanucci, e conquanto me reconheça sem qualquer merecimento para a concessão proposta, recusar-me à apresentação dele seria de minha parte uma descortesia das mais grosseiras, porque mesmo se tratando de Vanucci, que considero amigo particular desde muito tempo, creio que ele terá tido a propósito de homenagear a doutrina espírita ligada ao Evangelho de Jesus e não a mim. Então ele aceitou porque seria uma projeção da doutrina espírita e é uma cortesia, uma generosidade a um amigo que estava tendo todo um trabalho para isso. Isso aí serve, né, para algumas pessoas que criticam quando o Divaldo vai receber, né, uma comenda, né, de uma pessoa importante, eles acham que não deveria, mas é uma questão de educação, não é? Sobre o Prêmio Nobel, você tem recebido vários tipos de cidadania no país. Você aceitou sempre ou recusou alguns? Nunca recusei quaisquer gentileza, pois a doutrina espírita me ensina a ser agradecido. A doutrina espírita nos ensina a sermos agradecidos. As diversas cidadanias conferidas a esse seu servidor igualmente surgiram de companheiros estimáveis em cidades diversas que aceitei sempre para restituir a eles semelhantes troféus. Então, ele fazia mais por amizade, porque as pessoas estavam querendo, né, do que por vaidade. Então, era para agradar aqueles que o queriam agradar. Quantas cidades do Brasil já lhe ofereceram títulos de cidadania e quantos desses títulos você já recebeu? À época, 82 cidades brasileiras homenagearam a doutrina espírita cristã em nosso nome, mas até hoje somente em 14 cidades pude comparecer para entregar esses títulos aos companheiros espíritos que residem nelas, restando ainda 68. Então eu recebi e entregava para alguns centros espíritas da cidade. Né? Só que ele falava, a homenagem é sempre para a doutrina espírita e não para ele, porque era a oportunidade de ele falar do espiritismo ao receber o prêmio. O Prêmio Nobel da Paz é reconhecimento internacional ao trabalho de uma personalidade que se destacou na luta pela compreensão entre os homens. Você se considera, pelo inegável exemplo a serviço do Evangelho, um benfeitor da humanidade? Vocês acham que ele foi um benfeitor da humanidade? Com certeza, mas ele achava que não. De modo algum. Né? Para falar a verdade, tenho sido sempre alguém que tamanha luta para compreender a mim mesmo. E nunca me passou pela cabeça a ideia de estar trabalhando pela compreensão entre os homens. O Evangelho de Jesus, sim, na doutrina espírita, representa uma luz a me mostrar a imensidade do esforço que tem a fazer para melhorar. Olha que lição numa simples proposta. Ao atender o Evangelho de Jesus e me tornar uma pessoa melhor, eu estou ajudando mais do que querer ser herói, né? Ajudando as pessoas, tentando salvar o outro. Porque às vezes a gente faz isso, né? Deixa eu salvar o outro que está precisando de ajuda, mas o primeiro a que tem que ser trabalhado sou eu. Né? E esse é o maior trabalho do espírito, consigo mesmo. O que Kardec falou do espírita? É aquele, né, que se esforça para domar as más paixões e se reconhece pela sua transformação moral dentro do que ele já conseguiu. Né? Então Chico Xavier é o exemplo maior de espírito, mas todos nós que nos dizemos espíritos estamos sendo exemplos de alguma forma na sociedade. E as pessoas estão nos olhando, nos observando e nos avaliando. Que tipo de espírita eu tenho sido na sociedade? Pensa antes de dormir para perder o sono.
E ele continua: se existem pessoas que se beneficiaram com essa ou aquela atividade que eu tenho compartilhado, semelhantes benefícios terão nascido de benfeitores espirituais que nos amparam e que habitualmente se servem de minhas modestas faculdades mediúnicas e não de mim próprio. Chico Xavier era a própria humildade sem forçar, era natural. Né? Ele falava isso mesmo de coração, sentindo, não por demagogia. E o que fará com tanto dinheiro, caso venha a ganhar, né? Nós poderíamos comparar o dinheiro ao sangue que circula no nosso corpo. Dinheiro parado traz trombose e colapso no corpo social. Olha o perigo. Nunca me faltou o necessário para a sobrevivência, mesmo em meus momentos de maiores necessidades. Espero que o ganhador saiba aplicar na nação em que nasceu. Ele sabia que não iria ganhar, né? Mas dá um conselho para quem ganhar. Né? Para você, como é que cada um de nós poderia colaborar de maneira mais eficiente para a paz do mundo? Tenho aprendido com os benfeitores espirituais que a paz é a doação que podemos oferecer aos outros sem tê-la para nós mesmos. Estava falando dele, né? A vida dele ele nunca teve paz, nunca conseguiu dormir uma noite inteira. Mas ele oferecia essa paz que ele não tinha aos outros. Isto é, será sempre importante renunciar de boa vontade às vantagens que nos favoreceriam, e ele fez isso uma vida inteira, nunca aceitou um presente, ganhou muitos. Quando ganhava, como não tinha como dizer não, ele passava para alguém. Né? Em razão disso, seríamos todos nós artífices da paz, começando a garanti-la por dentro de nossas próprias casas e dos grupos sociais a que pertencemos. E aí lembramos de Mahatma Gandhi, né? Seja a paz que você quer ver no mundo. Chico fala a mesma coisa porque é do mesmo grupo. Então a gente fica preocupado com o externo, né? Como eu posso salvar o mundo? Não estou salvando o meu que está pegando fogo. Meu mundo íntimo aqui, esses conflitos que eu preciso resolver nessa existência. E ele ganhou o título de Mineiro do Século, foi escolhido pelo povo mineiro em 2000, em concurso realizado pela Rede Globo Minas, o Mineiro do Século XX. Veja como é que a sociedade realmente, né, a maioria não espírita, o reconhece como uma pessoa íntegra. Né? E também o maior brasileiro de todos os tempos. É um programa jornalístico exibido pelo SBT, lançado em julho de 2012. O objetivo foi eleger aquele que mais fez pela nação e se destacou pelo seu legado à sociedade. Ao final, né, em outubro do mesmo ano, Chico venceu com mais de 70% dos votos, à frente de Pelé, Getúlio Vargas, Ayrton Senna e Santos Dumont. Então você vê como é que a nossa carência é moral. Né? Porque todos esses aqui, né, auxiliaram de alguma forma a nação, mas ele auxiliou a mostrar a nação como ser uma pessoa boa, como atender a todas as pessoas indistintamente, não em termos de religião. Não precisava ser espírita, nem se tornar espírita para ele ajudar. Mas ajudava quem chegava lá, né? Podia ser o presidente da República, podia ser, né, uma pessoa em situação de rua, o tratamento era o mesmo. Olha o aprendizado para todos nós, sem discriminar. E aí pergunta, né? Na sua opinião, a que veio Jesus Cristo? Jesus nos ofereceu um sistema de vida. Não falou nada de religião. Sistema de vida. Aprendemos com ele o perdão. Não me consta que sábios ilustres como Sócrates e Platão tenham atendido algum mendigo, embora com o devido respeito que me merecem, tenham sido criaturas que forneceram voos ao pensamento humano. Jesus é o caminho para uma vida abundante. Além do conhecimento, o sentimento de amor que nos permite aprender a perdoar. Chico recebia visitas de todo o Brasil e do exterior. Embora enfrentando algumas doenças pela idade avançada,
vivendo sustentado por remédio, demonstrava uma disciplina rígida, possuindo invejável resistência no atendimento ao povo. Extremamente simples, atendia a todos com paciência e gentileza, dispensando cuidados especiais aos que o procuravam desesperadamente. 1927 é quando tudo começa, 17 anos de idade, começou o estudo e a prática mediúnica com a psicografia. E não parou mais. Trabalhador fiel ao Cristo, modesto, disciplinado, perseverante e humilde, soube muito bem realizar a sua tarefa. Iniciou a preparação do terceiro milênio da era cristã como intérprete de Jesus, auxiliando a civilização exaurida pela violência e desonestidade a encontrar novos rumos dentro dos parâmetros cristãos. Então, apesar de tudo que esteja acontecendo à nossa volta, não perder o caráter cristão espírita que nos dá esperança de dias melhores, se assim o fizermos. Então, ele aí no seu trabalho, o tempo inteiro. E aí nós temos que ver a questão física, o tempo todo escrevendo, 15 horas escrevendo, haja munheca. É uma questão física também, não é só a questão espiritual. E ele fez isso já idoso, depois de 70 anos, 80 anos, trabalhando. Então só a questão física já seria. O acervo de sua mediunidade apresenta poemas, trovas, romances históricos, contos, apólogos, reportagens, discussões doutrinárias, cartas, mensagens e revelações científicas. Para a gente, pelo menos, ler. Todo esse trabalho para a gente, pelo menos, ler, se não quiser estudar. Já estamos lendo as obras de Chico Xavier. Ao completar 40 anos de exercício mediúnico, ele começa as cartas, sua fase epistolografia, para consolar aqueles que se viram privados da presença física de um ser amado. Veja, 40 anos depois que começou o trabalho mediúnico, que ele começou a escrever cartas para as famílias necessitadas. Outro aprendizado, aguardar o amadurecimento do médium. Às vezes uma pessoa está iniciando mediunidade, acha ali que é para alguém, já lá vai entregar, seu parente não deu para você. Não sabe o quanto de animismo está ali, tentando ajudar. Chico tem nos ensinado o tempo inteiro, aguardar o tempo certo, cuidado com a vaidade. Chico Xavier reviveu com o seu trabalho o cristianismo em toda a sua pureza, ou não? E aí Emmanuel, seu mentor, vai dizer, o nosso serviço, sempre os dois juntos, não é o de propaganda, é de construção. Olha só. Então, Allan Kardec com a base teórica, Chico Xavier com a base prática, para que nós, do nosso tijolinho, ajudemos a levantar o edifício espírita cristão no mundo. Eles são a base, e a base é forte, é firme, é uma construção, não está acabada, porque vai chegar um tempo, que nós já teremos desencarnado, e as pessoas vão parar de falar ou esquecer de Chico Xavier, como muitos esqueceram de Mahatma Gandhi, porque está lá já há 100 anos, e alguns duvidam que ele tenha existido. Um dia vão duvidar que Chico Xavier existiu, porque não terão outro semelhante para falar. Olha, pelo menos uns 10 iguais a ele, para ver que é possível. Viver a fé, torná-la operante e assim apresentá-la aos olhos do mundo. É fácil falar e transmitir conceitos, que é o que a gente faz aqui. Difícil é vivê-los e dar-lhes testemunho, dia após dia, ao longo de toda uma existência. E aí, quando chega dia 30 de julho de 2002, o Brasil feliz, com o campeonato que o futebol acabaram de ganhar, tomba o corpo à terra. O Espírito se faz luz na espiritualidade, sendo recebido pelo próprio Jesus. E ele deixa um beijo
para todos nós, né? Porque ele não se cansa de trabalhar pelo próximo. Essa é a grande lição de Chico Xavier. Em momento algum ele descuidou do próximo, encarnado e desencarnado, esquecendo de si mesmo, sendo invisível, renunciando, desligando, com resignação, para mostrar para a gente que é possível. Porque quando a gente fala de Jesus é perfeito, né? O único perfeito que pisou aqui. Chico Xavier não era perfeito, mas nos ensinou que é possível a gente fazer todo o bem possível que estiver ao nosso alcance. Só ler sobre a vida dele, né? Isso tudo que eu falei está nesse livro, Aprendendo com Chico Xavier, um exemplo de vida, de Paulo Rossi Severino, irmão da doutora Marlene Nova, que escrevia da nossa biblioteca, né? Por isso eu não o conhecia e aproveitei para fazer a nossa conversa de hoje. Por isso que quando a gente chegar mais cedo, devemos visitar a biblioteca ali, que ela fica aberta, e conhecer, né, todo esse tesouro que temos ali, levar para casa, ler e nos inspirar, né, com esse homem luz que pisou aqui e nos trouxe novamente Jesus. Então são esses, né, que vêm dizer para a gente que o mundo não é só violência, o mundo não é só o que nos mostra os noticiários, o mundo não é só depressão e loucura. O mundo é um campo de trabalho onde todos nós fomos convidados como ceareiros nessa grande seara do Mestre Jesus, que é o governador do planeta. E estamos aqui agora encarnados para alguma coisa. Precisamos nos perguntar: por que eu estou aqui ainda? O que eu ainda não fiz que eu preciso fazer? E olhar à nossa volta. O que eu tenho feito que auxilia o mundo a ser melhor? Minha profissão, a minha família, no centro espírita, na rua. Como é que eu olho o outro? Como eu devo olhar esse outro? Fazer do Evangelho o nosso guia, o nosso roteiro. E parar de falar. A gente fala muito e gasta muita energia e começar a agir. É no invisível que a gente trabalha, como os espíritos dessa casa estão trabalhando nesse momento, com cada um de nós. No invisível. Às vezes a gente nem percebe o quanto que nós recebemos quando frequentamos um templo religioso. Pode ser um centro espírita, pode ser uma outra religião séria, onde a gente vem e se coloca à disposição. Por isso é religião. Nos religamos novamente ao que precisa ser religado espiritualmente. Parar de olhar um pouco no espelho e olhar para dentro de si mesmo. E reconhecer que Deus está dentro de nós. E podemos conversar com Ele a qualquer momento, como agora. Vamos sentir a presença de Jesus conosco, juntamente com o nosso mentor amigo. E vamos deixar essa luz nos banhar, nos envolvendo nesse instante, dos pés, passando por todo o corpo, até a cabeça, e nos sentimos leves, apenas o Espírito que somos, em pensamento, em sentimento, e sentir essa conexão com o alto, em pensamento e conversão consigo mesmo, mas sabendo que aqueles que nos amam no invisível sabem nos ouvir e o que é melhor para cada um de nós. Agradeçamos em conjunto pelos 30 anos dessa casa que estamos comemorando esse ano, um ponto de luz para receber todos nós que precisamos dessa luz, a luz do conhecimento, da fraternidade e do amor.
Vamos receber desses espíritos amigos nesse instante uma rosa que representa o sorriso de Deus para todos nós. Sintamos a maciez das suas pétalas, o perfume e a sua cor. E levemos para casa para iluminar a nossa casa perfumada, para que todos aqueles que conosco convivem ou frequentam a nossa casa, ao chegar e sintam esse perfume, entrem nessa luz e se lembrem de Jesus. A chegada desse Mestre que veio nos ensinar a viver em tua casa e defender a sua causa, a causa do amor, que tudo vence, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, porque o amor jamais acaba. Que o Senhor nos abençoe.